Há algo em Filipenses 4, 6, 7 que a maioria dos cristãos lê, mas quase ninguém ativa. E essa falha silenciosa, essa pequena brecha espiritual, é justamente o motivo pelo qual tantas pessoas oram, clamam, choram, jejuam e continuam sem respostas, continuam travadas, continuam vendo seus sonhos parados no meio do caminho. Florence Scovel Shinn dizia que existe um tipo específico de emoção que bloqueia as bênçãos já liberadas por Deus. Não é falta de fé. Não é pecado oculto. Não é ausência de oração. É algo muito mais sutil e muito mais destrutivo. E hoje, nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o princípio bíblico que Florence enxergou em Filipenses 4, 6, 7. O motivo espiritual e psicológico pelo qual a ansiedade impede a manifestação das respostas de Deus, mesmo quando você ora corretamente, mesmo quando está tentando fazer tudo certo. Prepare-se, porque esta revelação é simples, mas muda tudo. Imagine esta cena, Nova York, década de 1930. A cidade inteira tremia sob medo, falta, dívidas, corridas bancárias. Mas numa manhã de céu cinzento, Florence caminhava lentamente pela Washington Square, segurando sua Bíblia próxima ao peito. Enquanto todos corriam desesperados, ela parecia quieta, firme, imperturbável, como alguém que carregava um segredo que o mundo havia esquecido. Antes de sair de casa, ela havia aberto as Escrituras e lido algo que transformou sua vida para sempre. Não andeis ansiosos, mas apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. Filipenses 4:6. Foi ali que ela entendeu um dos mistérios mais profundos do Novo Testamento. A ansiedade não é apenas um sentimento, é uma linguagem espiritual. E quando você fala essa linguagem, você envia ao céu um sinal contrário ao da fé. Talvez isso toque você profundamente, porque, no fundo, você sabe que já fez tudo o que te ensinaram. Você orou com lágrimas. Você passou noites sem dormir. Você declarou promessas com a voz trêmula. Você pediu, e mesmo assim, nada. Pior, às vezes parece que quanto mais você ora, mais a resposta se distancia. Mas hoje você vai entender, de forma bíblica e espiritual, por que isso acontece e como uma única postura pode mudar completamente suas orações, seu relacionamento com Deus e o fluxo de bênçãos na sua vida. E a melhor parte? Você não precisará de nenhum ritual complicado, não precisará acordar às 3 da manhã, nem repetir frases centenas de vezes. Você só precisará aprender o que Jesus quis dizer com "não andeis ansiosos" e o que Florence descobriu sobre o poder da gratidão antes da resposta. Agora respire fundo. Porque antes de revelar esse princípio sagrado, você precisa conhecer a mulher que entendeu Filipenses 4, 6, 7 de um jeito que quase ninguém entende hoje. Florence nem sempre foi essa mulher serena que você imagina, escrevendo sobre fé e provisão em paz. Houve uma fase em que ela conhecia versículos, ia à igreja, falava de Deus, mas por dentro vivia tomada pela mesma coisa que talvez hoje tenta dominar você: ansiedade. Certa vez, depois de uma sequência de problemas financeiros, críticas, contas atrasadas e noites mal dormidas, Florence sentou-se sozinha em sua sala. Era tarde. A cidade lá fora ainda fazia barulho, mas dentro do apartamento havia um silêncio pesado. Ela olhou para a mesa. Recibos, cartas de cobrança, telas em branco esperando inspiração, e um coração acelerado, cheio de pensamentos como: e se não der certo? E se eu nunca conseguir pagar? E se Deus não responder? Florence conta que, naquela noite, percebeu algo doloroso. Ela orava falando em fé, mas dentro dela, cada pensamento era um "e se" de medo. Com o peito apertado, ela pegou a Bíblia quase num gesto automático. Folheou sem muita direção, até que os olhos caíram sobre um texto que ela já conhecia, mas que parecia ganhar outra cor naquele momento.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Ela ficou parada. Leu uma vez, 2, 3. E então pensou algo que talvez você mesmo já tenha sentido. Mas como assim não andar ansioso se o problema está na minha frente? Foi nesse diálogo íntimo com Deus que uma revelação começou a nascer. Florence percebeu que o versículo não dizia: quando tudo se resolver, então você terá paz. Pelo contrário, a ordem era não andar ansioso antes de ver a solução e apresentar tudo a Deus com ações de graças, como quem agradece por algo que já foi providenciado, ainda que não tenha chegado nas mãos. Naquele instante, ela entendeu um princípio espiritual poderoso. A ansiedade é como um decreto invisível que diz para o céu: eu não acredito que está resolvido. A gratidão antecipada é o decreto que diz: eu creio que Deus já está agindo, mesmo que eu ainda não veja. Florence então fez algo que nunca havia feito daquele jeito. Ela pegou uma das contas sobre a mesa, colocou a mão por cima e orou, com sinceridade. Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não sei como, mas sei que o Senhor é bom. E antes que a ansiedade recomeçasse, ela respirou fundo e acrescentou: e pela fé, eu te agradeço agora como se tudo já estivesse resolvido. Ela não sentiu um milagre instantâneo na conta bancária naquela noite, mas algo mudou num lugar ainda mais importante. Dentro dela, pela primeira vez, em vez de sair da oração ainda mais agitada, ela levantou com um tipo de paz que não fazia sentido humano. As circunstâncias ainda eram as mesmas, mas a forma como seu coração se posicionava diante delas havia sido realinhada. E Florence começou a observar um padrão espiritual. Quando ela orava pedindo e depois seguia alimentando a ansiedade, parecia que tudo travava. Quando ela apresentava o pedido a Deus e decidia agradecer antes de ver, algo se destravava, ideias vinham, pessoas apareciam, portas inesperadas se abriam. Foi aí que ela passou a ensinar que Filipenses 4, 6, 7 não fala apenas de não se preocupar. Fala de uma lei espiritual do coração e da mente, onde a oração apresenta o pedido, a gratidão antecipa a resposta, e a paz de Deus se torna o vigia que guarda pensamentos e emoções para que a ansiedade não volte a roubar o que a fé já plantou. Em linguagem simples, Florence via assim: quando você ora e continua ruminando medo, é como se dissesse para Deus: eu não confio que o Senhor está cuidando. Mas quando você ora e agradece, é como se assinasse um recibo espiritual dizendo: recebi, agora descanso. Esse é o princípio bíblico central que ela conectava à manifestação dos sonhos. A ansiedade mantém a mente presa no pior cenário. A paz em Cristo libera sua mente para enxergar caminhos, ideias, estratégias que Deus já preparou. A gratidão é a ponte entre o pedido feito e a resposta manifestada. E, em cima disso, Florence desmontava 3 crenças muito comuns entre cristãos. Se eu me preocupar muito, mostro que levo o problema a sério. Ela respondia: preocupação não é sinal de responsabilidade, é sinal de falta de confiança. A Bíblia não manda você ser irresponsável, manda você confiar enquanto age. Se eu não ficar pensando no problema, parece que não estou fazendo nada. Ela lembrava: pensar no problema não é o mesmo que resolver o problema. Quem dá direção é Deus, quem obedece é você. A ansiedade só faz barulho no meio do caminho. É normal ser ansioso, todo mundo é assim, Florence dizia. Normal não é sinônimo de bíblico. A Bíblia não chama a ansiedade de estilo de vida, mas de estado que precisa ser vencido pela confiança. Para ela,
Filipenses 4, 6, 7 revelava um ritual bíblico diário. 1. Você apresenta seu pedido com sinceridade. 2. Você entrega o controle real a Deus. 3. Você sela com gratidão como se já estivesse feito. 4. Você permite que a paz de Deus guarde sua mente, em vez de deixar a ansiedade dominá-la. E é exatamente isso que, segundo Florence, abre espaço para que as respostas de Deus fluam e os sonhos alinhados à vontade dele se manifestem. Antes de continuar, faça algo simples, mas profundamente espiritual. A Bíblia diz que a boca e o coração caminham juntos. E Florence pedia muitas vezes que seus alunos escrevessem seus decretos de fé para selar a decisão no mundo espiritual. Então, vá agora aos comentários e escreva, com consciência: eu escolho a paz de Deus acima da ansiedade. Não escreva correndo. Respire, sinta o que está dizendo e escreva como quem assina um compromisso com o céu. Quando você declara isso em público, você está dizendo para Deus, para si mesmo e para o mundo espiritual: eu não vou mais aceitar a ansiedade como algo normal. Eu vou viver Filipenses 4, 6, 7. Escreva. Depois volte aqui, porque agora você vai ouvir histórias reais de como esse princípio mudou vidas e como pode mudar a sua também. História 1. A mulher que não conseguia dormir. Larissa, 34 anos, cristã desde a infância, servia no louvor e sempre dizia que confiava em Deus. Mas a verdade é que ela vivia com o peito apertado. A cada conta que chegava, a cada imprevisto, a cada telefonema desconhecido, o coração acelerava como se estivesse no fim. Em setembro, aconteceu o pior. A empresa onde trabalhava anunciou cortes. Durante 2 semanas, Larissa quase não dormiu. Acordava pensando no pior. Dormia, revivendo o pior. Ela orava, claro, orava muito, mas cada oração terminava com a sensação de que não era suficiente. Até que um dia, no metrô, abriu o celular e assistiu a uma palestra antiga de Florence. Nela, Florence dizia: quando você ora, mas continua ansioso, sua oração não subiu, ela ficou presa na sua mente. Essas palavras a atingiram. Ela percebeu que nunca entregou nada de fato. Só manteve Deus como espectador da preocupação dela. Naquela noite, Larissa tomou coragem, sentou na cama, abriu em Filipenses 4, 6, 7 e orou diferente. Deus, eu te apresento esse medo. Eu não sei o desfecho, mas eu te agradeço agora porque o Senhor sabe. Foi a primeira vez que ela terminou a oração respirando fundo e não sufocando. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, a gerente chamou todos para uma reunião. O corte viria, mas não para ela. Pelo contrário, foi realocada para um setor que estava precisando de alguém com exatamente o perfil dela. Salário maior, ambiente mais leve. Larissa chorou. Não pela porta aberta, mas porque, pela primeira vez, entendeu a paz que guarda a mente. Florence teria dito: quando a paz chega antes da resposta, a resposta já está a caminho. História 2. O homem que perdia oportunidades por preocupação. Carlos sempre foi trabalhador, mas tinha um problema que ele achava normal: preocupação constante. Antes de enviar um currículo, já imaginava a rejeição. Antes de uma entrevista, já se via fracassando. Antes de qualquer oportunidade, sua mente criava 10 cenários negativos. E como Florence dizia, a mente ansiosa se torna inimiga da própria oração. Certo dia, Carlos ouviu um pastor pregar justamente sobre esse versículo. Apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. Ele nunca tinha prestado atenção nessa parte. Ações de graças antes da resposta? Por quê? Decidiu testar. No próximo processo seletivo que se inscreveu, antes de enviar o currículo, fez uma oração curta. Senhor, eu te entrego isso e te agradeço como se já estivesse tudo resolvido. Depois, desligou o celular, levantou do sofá e fez algo que nunca fazia. Foi caminhar, ouvindo louvores, como quem realmente acreditava que Deus estava cuidando.
2 dias depois, recebeu a ligação que esperava havia meses. Mais tarde, conversando com o recrutador, ouviu algo que fez sua alma estremecer. Não escolhemos você apenas pelo currículo. Havia algo no seu tom de voz, uma segurança, uma calma diferente. A paz que excede o entendimento foi percebida até por quem não conhecia o versículo. Como Florence diria, a ansiedade fala alto, a paz fala mais alto ainda. História 3. A senhora que achou que Deus não a ouvia mais. Dona Ruth, 72 anos, viúva, cristã dedicada, era conhecida na igreja pela fé firme. Mas depois que o marido faleceu, a solidão e o medo foram entrando como água por rachaduras invisíveis. Ela orava, mas não sentia nada. Lia a Bíblia, mas não entendia. Ia ao culto, mas saía igual. Até que, numa tarde, organizando livros antigos, encontrou um pequeno caderno de anotações. Era do seu marido, e na primeira página havia um versículo sublinhado com cuidado. Filipenses 4, 6, 7. Ao lado, uma frase que ele havia escrito: "A preocupação me prende, a paz me guia." Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Naquela noite, ela fez uma oração simples. "Pai, eu entrego tudo o que eu não consigo carregar. E te agradeço porque o Senhor não me abandonou." Dormiu profundamente, coisa que não acontecia desde que ficara viúva. Dias depois, recebeu uma visita inesperada. A filha, que morava em outro país, aparecera sem avisar. Disse que sentiu um impulso forte de viajar para vê-la. Dona Ruth percebeu. A paz dela havia chamado a atenção do céu. Florence explicava assim: "A ansiedade fecha portas. A paz abre caminhos para Deus agir." E naquele dia, Dona Ruth voltou a sentir que não estava sozinha. Percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas recebeu a resposta enquanto vivia no turbilhão da ansiedade. A mudança começou quando elas alinharam Filipenses 4, 6, 7 ao coração, não apenas à boca. A gratidão antes da resposta gera paz, que abre caminho para que Deus dirija seus passos e manifeste o que já preparou. E agora que você viu como esse princípio atua na vida real, chegou o momento de aprender a técnica bíblica exata que Florence usava para neutralizar a ansiedade e liberar a manifestação. Respire fundo. O que você está prestes a aprender agora é simples, mas transforma profundamente a forma como você ora, pensa e recebe respostas do céu. Florence dizia que quase todo cristão ora certo, mas sente errado. Ora pedindo a provisão, mas sente medo. Ora pedindo direção, mas sente confusão. Ora pedindo libertação, mas sente aperto. Ora pedindo cura, mas sente angústia. E ela descobriu, dentro das Escrituras, que não é o pedido que impede o milagre. É o estado emocional em que você permanece depois do pedido. É exatamente isso que Filipenses 4, 6, 7 revela. Antes de te entregar a técnica, eu preciso que você entenda. A ansiedade não é apenas uma emoção, é um sinal espiritual. E a gratidão não é apenas um gesto, é um decreto espiritual. Florence dizia: "A ansiedade diz ao universo que nada está resolvido. A gratidão diz a Deus que você já aceitou a resposta dele. E agora, feche um pouco o coração para o barulho ao redor. Deixe esta revelação te encontrar com clareza. Por favor, não continue lendo de forma apressada. Este bloco não é teórico, é vivencial. Se puder, vá para um lugar mais silencioso. Respire devagar, 3 vezes. Sinta o corpo relaxar, sinta o peito abrir um pouco mais. Porque agora você vai aprender a técnica bíblica exata que Florence usava para transformar ansiedade em paz e paz em manifestação. Essa técnica está escondida nas palavras, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Parece simples demais? Todos acham, até experimentarem.
Aqui está o que Florence descobriu que muitos cristãos nunca enxergaram. A gratidão antecipada não é um sentimento, é um decreto. Quando a Bíblia diz: apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças, isso significa: você não agradece quando recebe, você agradece quando crê. Esse é o ponto onde muitos se perdem espiritualmente. Eles oram assim: Senhor, me ajuda, mas logo depois pensam: e se não der certo? E se Deus não fizer? E se eu falhar? Essa mistura, pedido paz-medo, produz um bloqueio espiritual. A Bíblia se refere a isso quando diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago 1, 6, 7. Não porque Deus não quer dar, mas porque a mente dividida não consegue receber. E o que une a mente novamente? A gratidão antecipada. Por isso Florence vivia repetindo: a gratidão é a chave que fecha a porta da ansiedade e abre a porta da manifestação. E agora, vou te entregar a prática exata. Florence ensinava este ritual, simples, cristão, sólido, profundamente bíblico. Apresente o pedido, com sinceridade. Diga a Deus exatamente o que está te afligindo, sem florear, sem medo. Pai, eu te apresento isso. Pare, respire, entre no momento. Respiração profunda. Sinta o corpo desacelerar. A mente só pode receber paz quando sai do estado de urgência. Agradeça como se já estivesse feito. Este é o núcleo do método. Este é o ponto onde a ansiedade perde força. Diga com calma, com reverência: Pai, eu te agradeço como se isso já estivesse resolvido em Cristo. Essa frase é espiritual, é bíblica, é profética, é um selo no mundo invisível. Quando você diz isso, você está fazendo exatamente o que a palavra manda. Com ações de graças, antes da resposta aparecer. E o céu responde assim: e a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Filipenses 4:7. A paz chega antes da manifestação, porque a paz é o anúncio de que a resposta já se moveu. Não fale nada, não repita nada, apenas sinta. A ansiedade diminui, a respiração muda, o corpo relaxa, a mente desacelera. É aqui que a técnica se completa, porque é a paz, não o pedido, que prepara o terreno para a manifestação. Florence dizia: a gratidão abre o caminho, a paz guia, a ansiedade fecha. Você vai usar esta frase sempre que sentir a ansiedade tentando tomar o controle. Eu entreguei, eu agradeci. Agora eu descanso no que Deus está fazendo. Essa frase não nega a realidade, ela afirma a fé. Essa frase não é fuga, é posicionamento espiritual. Essa frase não é autoajuda, é Filipenses 4, 6, 7 em forma de oração. Você não apenas aprendeu algo, você acaba de recuperar uma arma espiritual que sempre esteve na Bíblia, mas que muita gente lê sem entender. O pedido apresenta, a gratidão sela, a paz confirma, a manifestação chega. É assim que funciona. E agora, falta uma parte essencial. Há um motivo espiritual e psicológico extremamente sério pelo qual a ansiedade impede a manifestação das respostas de Deus, enquanto a gratidão antecipada abre portas que você nem imaginava. E agora, vamos destravar esse entendimento, não de forma mística, mas bíblica, lógica e espiritual. Respire fundo, porque você vai perceber algo que talvez nunca tenha notado na sua vida de fé. Muitos acham que ansiedade é apenas emoção. Mas, biblicamente, ansiedade é contra a declaração espiritual. Filipenses 4:6 ordena: não andeis ansiosos. Isso não é um conselho psicológico, é uma instrução espiritual, porque a ansiedade é uma forma de concordância com o pior cenário. Ela cria imagens, pensamentos e narrativas que contradizem a promessa de Deus. Quando você pensa: e se der errado? E se Deus não fizer? E se eu não conseguir? Você está, sem perceber, alimentando uma fé invertida.
Florence dizia: a ansiedade é fé no negativo, a fé é confiança no plano de Deus. Observe como isso está nas Escrituras. Tiago 1, 6, 7. Quem duvida é como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não é que Deus não quer dar, é que a mente de quem duvida não consegue receber. Dúvida é instabilidade espiritual, e ansiedade é dúvida com velocidade. É por isso que, quando você ora, mas a ansiedade toma conta logo depois, a oração perde força na recepção. Filipenses 4:6 não diz: apresente seus pedidos e espere preocupado, mas sim, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. Porque a gratidão vem antes do milagre? Porque a gratidão coloca sua mente no ambiente da fé, e sem fé não há recepção da promessa. A gratidão muda o foco do problema para a provisão. Enquanto a ansiedade fixa os olhos no que falta, a gratidão fixa os olhos em Deus, que nunca falha. A gratidão é a linguagem espiritual da confiança. Quando você diz: Deus, obrigado mesmo sem ver, você está dizendo: eu creio na sua natureza, não na aparência do cenário. A gratidão fecha a porta emocional que a ansiedade usa para entrar. Por isso, o versículo completo termina dizendo: e a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. A paz não é decoração emocional. A paz é sentinela espiritual. Ela entra quando você agradece, e quando a paz entra, a ansiedade perde terreno. Florence ensinava assim: a mente ansiosa é como um copo agitado, nada clarifica, nada assenta, a resposta já está ali, mas você não consegue ver. Já a gratidão é como colocar o copo sobre a mesa. A água para, a sujeira assenta, e finalmente você enxerga com clareza. Ela dizia: Deus já resolveu, mas sua mente precisa parar para perceber. Quando você apresenta o pedido e agradece, o que acontece? A mente desacelera, o coração abre espaço, a paz se instala, a percepção se alinha, ideias vêm, direções aparecem, oportunidades que sempre estiveram ali finalmente são vistas. Nada mágico, apenas espiritual e bíblico. Pare e pense: por que a paz vem antes da resposta? Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Isso significa: Deus não protege apenas seu coração espiritual. Ele protege sua mente prática. Por quê? Porque a mente ansiosa não consegue perceber oportunidades, discernir sinais, ouvir Deus, tomar decisões inspiradas, agir com clareza. Em outras palavras, a ansiedade rouba sua capacidade de agir, e Deus age quando você age. Florence insistia nisso. Deus move o invisível, mas você move o visível. Se você está tão ansioso a ponto de não conseguir se mover, você não colabora com o fluxo da bênção. Ansiedade, paralisia, paz, ação guiada. E sem ação não há colheita, mesmo que Deus já tenha preparado tudo. Sem misturar crenças ou distorções, apenas trazendo luz ao entendimento. Neurociência. Quando você agradece de verdade, o cérebro libera dopamina e serotonina. Essas substâncias reduzem cortisol, hormônio da ansiedade. Com menos cortisol, o cérebro volta a funcionar de forma lógica e criativa. Isso significa: você volta a enxergar caminhos que a ansiedade estava escondendo. Psicologia cognitiva. A gratidão interrompe ciclos de ruminância, que são pensamentos repetitivos negativos, que alimentam medo. Essa interrupção cria um espaço mental para novas soluções. Neuroteologia, estudo do cérebro durante a oração. Pessoas que oram com gratidão ativam áreas de calma e clareza. Pessoas que oram em desespero ativam áreas de alerta. Isso prova exatamente o que Filipenses 4, 6, 7 ensina. A oração ansiosa não produz paz. A oração com gratidão ativa a presença da paz. Agora você vai entender o núcleo da revelação que Florence pregava. A ansiedade mantém você preso no que teme. A paz te coloca no ambiente onde Deus age.
A gratidão te coloca no ritmo onde o milagre se manifesta. É por isso que, segundo a Bíblia, o pedido apresenta o desejo. A gratidão sela a confiança. A paz prepara o terreno. A ação abre o caminho e Deus manifesta no tempo dele, mas de um jeito que você consiga perceber. A ansiedade confunde, a paz ilumina, a gratidão libera, a ação materializa. E tudo isso está profundamente alinhado à palavra. Agora que sua mente e seu espírito foram alinhados ao princípio, antes de continuarmos, permita-se viver um momento de quietude. Você já entendeu a revelação, já compreendeu o princípio, mas agora você precisa sentir o que Filipenses 4, 6, 7 faz dentro da alma quando é ativado corretamente. Então, se puder, encoste as costas na cadeira, solte os ombros, descanse as mãos no colo e feche os olhos por um instante. Respire fundo, não para relaxar, mas para perceber que está aqui, no presente, porque Deus sempre fala no agora. Imagine que você está caminhando por um corredor longo. As paredes são claras, mas vazias. Não há portas abertas, só o som da sua própria respiração. Esse corredor representa os dias em que você tentou confiar, mas a ansiedade sempre acabou vencendo. Dias em que você queria crer, mas o medo parecia mais convincente. Dias em que você orou, mas o coração não descansou. Agora, à sua frente, no final desse corredor, há uma porta simples, de madeira clara, mas algo nela chama você. É como se uma luz silenciosa viesse de dentro. Caminhe até ela, devagar. Sinta o chão sob os pés. Sinta a respiração se acalmar a cada passo. Quando você chega perto, percebe algo escrito na porta. Filipenses 4, 6, 7. Isso não é uma frase solta. É a senha, é a chave, é a abertura. Toque a maçaneta. Ao encostar sua mão, você sente uma leve vibração. Não de medo, mas de paz. Abra a porta. Do outro lado, há um ambiente completamente diferente do corredor onde você estava. O ar é suave, a luz é quente. Há uma sensação indescritível de ordem, como se tudo estivesse no lugar certo. E ali, no centro da sala, está uma mesa simples. Sobre ela, um envelope branco. Ele tem seu nome. Aproxime-se, pegue o envelope com as duas mãos e abra-o lentamente. Dentro, há apenas uma frase, escrita à mão. Eu já cuidei de tudo. Descanse em mim. Filipenses 4, o 7 em ação. Você sente algo se mover no peito, um pequeno calor, uma compreensão silenciosa. É como se Deus estivesse sussurrando dentro de você. Pare de viver como se tudo dependesse de você. Eu estou aqui. Eu estou agindo. Eu estou te guiando. Agora coloque o envelope sobre o coração. Respire fundo mais uma vez. Sinta a ansiedade perdendo espaço. Sinta o corpo cedendo a um descanso santo. Sinta a paz entrando devagar, como quem não pede licença, mas sabe que tem direito de estar ali. Essa paz, essa que você está sentindo agora, é exatamente o que Filipenses 4, 7 descreve. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Ela não depende das circunstâncias, não depende das contas, do diagnóstico, da notícia, do prazo, da porta fechada. Ela vem antes da resposta, antes da mudança, antes do milagre. Porque, no reino de Deus, a paz não é resultado, é sinal. Ela não aparece quando tudo se resolve. Ela aparece para te mostrar que Deus já começou a resolver. Agora abra lentamente os olhos, mantendo essa sensação dentro do peito. Você não está mais no corredor. Você entrou em outro ambiente, mudou de frequência espiritual, e isso tem consequências reais. Se você chegou até aqui, se você manteve o coração aberto a essa experiência, não foi obra do acaso. Há centenas de vídeos na internet, centenas de conteúdos sobre fé, ansiedade, promessas, milagres, e mesmo assim, você está aqui. Por quê? Porque Deus queria falar especificamente com você sobre essa área da sua vida.
porque ele viu o que ninguém viu. Aquelas noites de silêncio, aquela oração sussurrada com o rosto no travesseiro, aquele medo que você teve vergonha de admitir, aquela sensação de eu deveria confiar mais, mas não consigo. O Senhor viu e te trouxe até aqui para dizer: eu não te deixei sozinho, eu só estava esperando você largar o peso. Florence diria que este é o momento em que o céu toca o coração e realinha o caminho. E é isso que está acontecendo agora. Aquela agitação interna que você chamava de temperamento não é sua identidade. É apenas um hábito emocional que Filipenses 4:6-7 está substituindo por outra coisa. Paz, confiança, entrega, ação guiada. Sim, ação. Porque nada em sua vida muda apenas com oração. Nada se transforma apenas com boas intenções. Florence sempre afirmava: Deus move o invisível, você move o visível. A paz te prepara para agir, a ansiedade te paralisa, e você está prestes a agir de outro jeito. Agora que seu coração está aberto, há momentos em que um versículo não é apenas lido, ele é vivido, e hoje, Filipenses 4:6-7 encontrou um espaço dentro de você. Não apenas na mente, mas no coração. Não apenas na teoria, mas na prática. Não apenas como mandamento, mas como refúgio. E antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo que Florence Scovel Shinn repetia sempre. Quando a paz chega antes da resposta, é porque Deus já começou a agir. Talvez você ainda não veja a solução. Talvez nada externo tenha mudado, ainda. Mas algo mudou onde importa, dentro de você. No lugar onde Deus começa tudo o que Ele vai fazer. A ansiedade que te acompanhou por anos e que você já tinha aceitado como parte de quem você é, perdeu hoje uma parte do domínio que tinha sobre sua mente. Deus está reconstruindo suas emoções, reordenando seus pensamentos, silenciando seus medos e abrindo um caminho onde antes só havia confusão. Não ignore esse começo, porque Deus nunca começa algo para deixar pela metade. A palavra diz: a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Isso significa que a paz não é apenas um alívio, é um guardião. Ela vai caminhar com você amanhã, quando você acordar. Ela vai te acompanhar enquanto você trabalha, mesmo nos momentos em que surgirem desafios. Ela vai sussurrar ao seu ouvido quando o medo tentar voltar. Você apresentou. Você agradeceu. Agora eu guardo você. E guarde, no fundo da alma, esta verdade. A ansiedade não tem mais autorização para ditar sua vida. A paz agora é sua linguagem. A gratidão é sua postura. E a manifestação será consequência. Porque o mesmo Deus que inspirou Filipenses 4:6-7 ainda está vivo, ativo, vigilante e comprometido com você. Você não está caminhando sozinho, nunca esteve, nunca estará. Feche este vídeo com esta frase, que sela tudo o que foi feito aqui. Senhor, eu descanso na tua paz e confio no teu tempo. Que essa seja sua aliança com Deus a partir de hoje. E se algo tocou sua alma, se alguma luz se acendeu dentro de você, deixe um paz em Cristo nos comentários. Isso não é apenas engajamento, é fé escrita, é testemunho público, é você dizendo ao céu: eu creio na tua paz, eu solto o controle, eu recebo o que tu preparaste. Até o próximo portal espiritual. Que o Deus da paz, e não o da ansiedade, acompanhe cada passo da sua jornada. Amém.